Semana passada nós aqui ouvimos a palavra, guardemos a palavra sobre a defesa de Deus em nossa vida contra o mundo. Deus nos defendendo, teremos vitória sobre o mundo ou contra o mundo, tanto faz. E agora, Deus nos guardando, Deus nos protegendo, teremos vitória sobre a carne. Venceremos a carne. Teremos vitória contra a carne. Você crê nisso? Deixe-me ver se você crê. Levante as mãos assim, quem crê. Mas com alegria, levante a mão e exalte. O texto diz assim: toda iniquidade é pecado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Existe a necessidade de nascer de Deus. Por que há a necessidade de nascer de Deus? Devido a uma natureza impregnada no ser humano. É necessário outro nascimento, um nascimento espiritual, um nascimento do alto, um nascimento de cima, para que algo em nossa natureza seja vencido. Carne, no sentido que a Bíblia, nas cartas de Paulo, na epístola de João, enfim, o sentido sagrado de carne é a natureza pecaminosa, caída, agindo em nós. Isso é carne. Gritem assim comigo: carne é, bem alta, natureza caída, pecaminosa, agindo em nós. Está aí. Às vezes a Bíblia vai tratar carne como ser humano. Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Carne ali é o ser humano. Não é a natureza caída. Porém, o presbítero, quando teve oportunidade para dar uma palavra, ele leu Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a mas andam segundo o troque, que não andem segundo o ser humano, não pode ser. Eis o sentido aqui, que não andam segundo a natureza caída. A natureza pecaminosa. Então, quando você lê carne ali, tente trocar o sentido que você vai entender o contexto. O que quer dizer. Porque o homem tem uma natureza caída? Por causa de Adão. Deus deu um mandamento para Adão. Aquilo era um mandamento. E a Bíblia diz que Deus nos deu os seus mandamentos para que obedecêssemos. Salmo 119, verso 4. Para que com diligência nós possamos obedecer-lhe. E Deus deu a ordem a Adão: comerás de todas as árvores do jardim, exceto a árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia em que dela comerdes, Deus falou assim: certamente. Ele não deixou dúvida. Ele não deixou meio termo. Certamente, isto é, na certa, de fato, vocês vão morrer. Deus, ele deixou claro. Aquilo era um mandamento. E o que Deus falar, dê ouvidos ao Senhor. Quando Deus falar aqui na igreja, creia. Quando Deus mandar a sua palavra, creia. Às vezes você está dizendo: mas eu não estou passando por isso. Mas amanhã você vai passar.
mas a minha vida não está assim, mas amanhã poderá estar. E Deus está mandando sua palavra antes para me advertir e para advertir a cada um que aqui está. Aleluia! Oricalabassuri me canta labassi. A Bíblia diz 46:10 de Isaías que Deus ele vê o fim desde o começo. Amanhã você não conhece, daqui a 3 horas nós não conhecemos, Deus conhece tudo. Então Deus manda a sua palavra para nos instruir, aleluia! Deus manda a sua palavra para nos defender, para nos livrar. Então Deus, ele diz a Adão, Gênesis capítulo 2, verso 17. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, foram enganados. Satanás entrou na serpente. Por quê? Satanás entrou na serpente. O histórico bíblico é farto. Satanás, ele entra em animais. Satanás, ele entrou na serpente. Marcos capítulo 5, uma legião de demônios entrou em 2.000 porcos, que ficaram convulsionando, caíram no precipício e se afogaram no mar. O inimigo por vezes entra em animais. E por que o inimigo entrou na serpente? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ele achou uma brecha. Para o inimigo entrar e fazer arruaça, basta uma brecha. Não precisa abrir um portão, não precisa abrir uma porta grande, não. Basta uma brecha para o inimigo entrar e fazer a algazarra e acabar com tudo. Por isso que a palavra de Deus diz para nós, 4:27 de Efésios, não deis lugar ao diabo. Aleluia. Porque ele entra e destrói. E como que ele entrou na serpente? Foi uma brecha. E a serpente, que era uma das mais astutas das alimárias do campo. Ela era astuta, ela era sutil, ela era engenhosa. O inimigo entrou pela astúcia dela. A serpente, a mais astuta das alimárias do campo. Através dessa astuta, esse lado de lograr, de enganar, o inimigo entrou ali e a possuiu. E o inimigo, Satanás, o malfeitor, quis jogar descrédito na palavra. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Eva, foi assim que Deus disse? Vocês podem ler. A serpente falou justamente, foi assim que Deus disse? E às vezes é o que o inimigo diz. Ai, não é tudo isso não, irmão Jair. Para que isso aí, Helena? Não é tudo isso, cuidado. Cuidado com o amigo de trabalho. Ai, servir a Deus não é tudo isso aí não. Satanás fez assim com Eva. Cuidado, irmão, um amigo de trabalho, o companheiro de escola, o seu vizinho. Ai, para que tudo isso? Deus não quer tudo isso. Cuidado com a serpente. Quem quer colocar em descrédito a palavra de Deus é a serpente. A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Apocalipse capítulo 12. Nós temos de crer na palavra. Se está na palavra, venha, Senhor, sobre minha vida. Se a Bíblia diz, venha, Senhor, sobre minha vida. Se a palavra determina, venha, Senhor, sobre a minha vida. Oh, glória a Deus. Por fim, a história já é sabida de todos, ambos caem. Primeiro Eva e depois Adão. Caíram. Desde a queda, é chamado de a queda, o pecado de Adão e Eva. Desde a queda, o homem passou a ter uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, porque Deus deu uma ordem, um mandamento, tal mandamento foi desobedecido. E nós aqui somos geração, somos originários de Adão e Eva.
O pecado que entrou pela desobediência deles veio sobre toda a raça humana. Por isso que a Bíblia diz assim, Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz 7:20 de Eclesiastes, porque não há um justo sequer. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 14, verso 1 e 2, Deus olhou do céu para ver os filhos dos homens, todos tinham se desviados. Por isso que a Escritura diz, Romanos capítulo 5, versículo 12, como que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. O homem passou até a natureza caída, desobediente, que luta contra Deus. O homem passou a ter uma natureza de se levantar contra a vontade de Deus, de se levantar contra a ordem de Deus. Você pode ver que quem não tem Jesus, ele quer se levantar contra as ordens de Deus. Ele quer fazer atos que são contra a vontade de Deus, porque é a natureza caída que está no ser humano. A pessoa até quer abandonar. Parentes nossos, vizinhos, amigos, vocês conhecem, pessoas que chegam e falam assim, mas eu quero mudar, mas eu não consigo. O filho é desobediente e fala assim, que ele quer respeitar o pai, ele quer ser um filho melhor, mas ele não consegue porque a natureza caída, só o poder do evangelho. A natureza caída é só o poder do evangelho. Não há nada que eu faça para mudar essa natureza. Não há nada que você faça para mudar a natureza. É só o sangue de Jesus Cristo lavando. É só o sangue de Jesus Cristo. Porque essa natureza, ela foi passada para toda a humanidade. Salmo 51, verso 5. Porque eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecados me concebeu a minha mãe. É o ato do pai e a mãe para gerar uma criança? Não, não. É o pecado de Adão. É a carne. É a natureza caída. Todos pecaram. Por isso, Jesus não pôde vir como eu vim ao mundo e como você. Porque se Jesus tivesse vindo do modo em que nós viemos, ele também teria uma natureza caída, pecaminosa. Por isso que ele foi gerado diferente. Sabe por que o pecado entrou na terra? Por um homem. Quem tinha de vencer o pecado era um homem também. Quem desobedeceu a Deus foi um homem. Agora quem tinha de obedecer para colocar tudo nos trilhos era um homem também. Por isso ame Jesus, ele é o homem perfeito. Ame Jesus, ele é o homem Deus. Ame Jesus de coração, ele é o Deus homem. Aleluia. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo teve corpo humano. 10:5 de Hebreus. Sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Ele veio também como homem, assim como eu sou, assim como o presbítero, assim como as irmãs. Nós aqui somos seres humanos. Ele veio como nós, com uma exceção, sem o pecado de Adão. E isso que o anjo falou para Maria. Lucas capítulo 1, versículo 34. E disse Maria ao anjo, como se fará isto? Como se fará isso, anjo Gabriel? Eu não conheço varão.
E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Agora, escute aqui. Pelo que também, o próprio anjo falou a natureza como viria. Pelo que também o santo. Pelo que também o santo que há de ti nascer. Não falou o pecador, o anjo já falou. Pelo que também a natureza dele era nossa, sem o pecado de Adão. O santo que há de te nascer será chamado filho. A natureza santa, perfeita, sem pecado algum. Jesus é diferente. Ele é incomparável. Jesus é incomparável. Nenhum líder religioso se compara a Jesus. Nunca se comparou e nunca se comparará. Porque só Ele é o santo. Aleluia. Só Ele é perfeito. Só Ele é puro. Só Ele é inocente. O nosso Salvador. Quem ama esse Jesus, o santo de todo o coração. Devido a essa natureza que passa por todos os homens, exceto por Jesus, é necessário o novo nascimento. Por isso que a Bíblia fala tanto, Dani está aqui, de um novo nascimento. O que é um novo? O que Deus fala de um novo nascimento? Justamente para essa natureza caída ser banida. Porque o nascimento carnal, o nascimento humano, a natureza caída de Adão veio com ele. Eu repetirei, porque em iniquidade eu fui formado, e em pecados me concebeu a minha mãe. É de geração em geração. E repetirei outro texto, porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Só quem não pecou foi quem? E quem crê nele de coração, quem crê nele com toda a alma. Jesus, ele falou esse sermão a Nicodemos. Nicodemos era rabi, ele era do Sinédrio. Sinédrio era o Supremo Tribunal Judaico, a Suprema Corte. 70 juízes. E Nicodemos fazia parte dos 70 juízes. Ele tinha uma linguagem totalmente acadêmica, uma linguagem bem acurada, mas Jesus entrou num assunto que ele se perdeu, ele titubeou. Jesus olhou para ele e falou assim: necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. E hoje a gente lendo aquilo fala, mas como Nicodemos foi falar isso? Se Nicodemos, que era um rabino, um mestre da lei, mestre em Israel, juiz, nato, doutor, ele falou isso assim: como pode um homem velho nascer? Ele porventura voltará ao ventre materno? Se Nicodemos, com todo o cabedal, todo esse gabarito, falou isso, se fôssemos nós então. Ele que conhecia de Antigo Testamento na ponta da língua, mas como pode um homem velho nascer? Porventura ele voltará ao ventre de sua mãe? Aí Jesus olhou para ele. Porque é outro nascimento. Esse nascimento do ventre da mãe trouxe o pecado, porque assim, veio de Adão. E o pecado é só Jesus para vencer. É só o Senhor. É um mal que habita no ser humano que só Deus pode arrancar.
Romanos capítulo 7, verso 14 e o 18. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Isto é, eu tenho natureza caída. Eu tenho natureza pecaminosa. E estou vendido sob o pecado. Paulo falando. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza, não habita bem algum. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza, não habita bem algum. E com efeito, e na verdade, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O que a pessoa diz, os pais que já sofreram com filhos nas drogas, quantas vezes o filho diz, agora eu vou parar. Ele tenta, mas não consegue. Os filhos que bebem, ou o marido que bebe, ou a esposa, quantas vezes fazem aquela promessa, eu vou parar, eu vou mudar a minha vida. Não consegue, não tem jeito. Por quê? Por si mesmo não tem jeito. O querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por si só, a natureza caída, é só Jesus que pode transformar. Como? Eis agora voltando a Nicodemos. O novo nascimento. Oricantalabás, oricalabás. O que é nascer de novo? Quando Jesus falou nascer de novo, no grego, anotem. A-N-O-T-H-E-N. Anotem. Necessário vos é nascer de novo, nascer anotem. E o que significa de novo, ou em grego anotem? Nascer do alto. Calabás. O que significa anotem ou de novo? Nascer de cima. Não é se reencarnar, porque a Bíblia é contra. Salmo 78, 39, o ser humano se lembrou de que é carne. Um vento que passa e nunca mais volta. Quem morreu não vem mais aqui. Nunca mais volta. Então como que vai nascer de novo? Do alto. Nascer de Cristo. Nascer desta palavra, alabassuri canta alabás. Nascer pelo convencimento de pecado do Espírito Santo, ricalabassi. Nascer pelo arrependimento brotado no coração, pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa é mudada, a pessoa é transformada de tal modo que alguém olha e fala assim, eu não creio que o Júnior ficou assim. Estou dizendo às pessoas que conhecem o Senhor. Eu não creio que a irmã Cida, como a Cida mudou, como a Sandra mudou. Mas eu não estou nem conhecendo a Lena mais, porque ela nasceu de novo. Foi uma transformação, aquela natureza foi vencida. Aquela carne foi vencida. Aquela carne foi morta. E ela nasceu do Espírito Santo. Ela nasceu da poderosa palavra. E foi mudada e transformada. Quem crê? 3:5 de João. Na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Nascer da água é o quê? Água é a palavra. Água na linguagem bíblica é a palavra. 15:3 de João, vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. 5:26 de Efésios, para lavar pela lavagem da água
pela palavra. Para santificar, como? Pela lavagem da água, pela palavra. E o que é nascer do Espírito? É quando o Espírito entra e convence a pessoa. Convence que é um pecador. Convence que precisa de salvação. Convence que sem Jesus não dá para viver. Convence que não há salvação em outro caminho a não ser por Jesus Cristo. Convence que tem pecado contra Deus, se rebeliado contra Deus, traído Deus, mentido contra Deus. Esse convencimento quem faz é o Espírito Santo. Porque por você não aceitaria. Você xingava os crentes, xingava os pastores, xingava a igreja. Hoje você é diferente, porque o Espírito convenceu. Alabaci, o Espírito lavou. Oh, glória! Retalabaciri me canta labassuri cai, aleluia. Podem exaltar o Senhor. Glória! 1 Pedro 1, 23. Por isso que o homem precisa ser de novo gerado. Tiago capítulo 1, verso 18. Escutem aí. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Segundo a sua vontade, ele nos gerou o novo nascimento. A natureza caída tinha de morrer. Ele nos gerou como? Pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Está vendo? 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Que maravilha! Gerados não de semente corruptível, a natureza de Adão, mas da semente incorruptível, a palavra, que permanece para sempre. E o que diz João 16, versos 7 e 8? E virá o Consolador, e ele vos convencerá de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. 1 Coríntios 12, 3. Escute agora, como é o Espírito Santo? É água, a palavra e o Espírito agindo. As Escrituras dizem assim: ninguém, pelo Espírito Santo, diz que Jesus é maldito. E ninguém diz que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Por que você confessou Jesus? O Espírito Santo. Porque na hora do apelo você levantou a mão, foi o Espírito Santo. Porque você largou as obras da carne, foi o Espírito Santo. Porque você teve força, falar, a Maria falou, agora eu vou mudar. Maurici, agora chega. Maria, foi o Espírito Santo. Oh, glória, aleluia! Você crê nessa palavra? E para eu encerrar, o que a carne faz no homem? Ou seja, o que a natureza caída, pecaminosa, faz no homem. Carne é a predisposição de declararmos a nossa vontade contra a vontade de Deus. Tal como Adão e Eva fizeram. Eles declararam a vontade deles contra a ordem divina. E o que a carne faz no homem? Por exemplo, 6:8 de Gálatas. O que semeia na carne, da carne, colherá corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito Santo, colherá a vida eterna. A carne gera corrupção. Ela gera o pecado, ela luta contra Deus dentro de nós.
Tem um hino do cantor cristão 279, fala: dentro em mim, meu homem velho, contra a retidão lutou. Ele luta contra a retidão. Ele luta mesmo. Por isso que é necessário nascer de onde? De baixo. Nascer de onde? De cima, do alto. E quem está em Cristo, velha criatura é? Quem está em Cristo? E as coisas velhas? Eis que tudo... 2 Coríntios 5,17. E para encerrar, presbítero Luiz, Gálatas 5, 19 ao 21. O que a carne faz? Só uma demonstração. São muitas obras. Só para você saber o que ela faz com o ser humano. 5, 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas. Porque as obras da carne, as obras da natureza caída, pecaminosa, que se declara contra Deus, são estas. As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo aí? Só uma amostra do que a carne faz com o ser humano. A natureza caída agindo no homem, certamente ele cairá em impureza, prostituição, o que a carne faz, lascívia, andar sensual para chamar atenção. Ah, eu gosto que os homens mexam comigo, lascívia. O homem anda bombado igual um bicho. Chega, não tem mais movimento assim, ó. Eles não fazem isso aqui, ó. Isso aqui eles não fazem nunca. Porque se fizer assim, rasga tudo. Porque é tudo travado assim. Lascívia, obra da carne. Idolatria, eu não venero. Não adoro, eu venero. Está enganando quem? Hein, romanista? Obra da carne. Feitiçaria. Gosta do signo. Horóscopo, tarô. Eu gosto de cartas. Aqui, onde está? Mas eu gosto de ler o livro psicografado aqui. Feitiçaria, obra da carne. Inimizade, eu não falo mais com ela. Aqui, obra da carne. Porfia, emulação, ficar de despeito, briga, contenda. Olha aqui, tudo isso. Iras, que a gente tem que vigiar para não cair na obra da carne. Qualquer coisa se ira, qualquer coisa quebra tudo. Carne. Peleja, dissensões. O pessoal só vive brigando. No emprego briga, em casa briga, na igreja briga, com os vizinhos briga. Aqui, carne. Obra da carne. Heresias, ensinos contrários à palavra, ensinos contrários à Bíblia. Inveja, comprou carro novo, Maurici, tomara que caia uma pedra. Inveja, obra da carne, né? Homicídio, que horror, hein? Homicídio doloso, culposo, hediondo, crime hediondo, entra tudo aqui. Eles entram aqui. Bebedices, gosta da cervejinha, gosta do velho barreiro, conhaque presidente, a vodka. Olha aqui a palavra no seu lombo. Bebedice! Que obra da carne. Otalabassurikai! Não, mas eu gosto de vinho, porque na ceia Jesus tomou vinho. Não engane, não. Diga que é você que gosta da carne. Jesus na ceia, fruto da videira. Mateus 26, 29. Glutonarias. Comer por vício. Pessoa, enquanto não vê a mesa vazia, ela não para de comer. Enquanto não vê a forma de bolo sem nada, ela não para de comer. Pessoa come, se enche, vai ao banheiro, volta, come. Sai! Obra da carne.
Nós temos de comer até se satisfazer. Passou disso, glutonaria. Comer por vício é pecado. Levante as mãos e dê glória. Assim, são algumas das obras, porque Paulo diz aqui, e coisas semelhantes a estas. Tudo semelhante ao que eu falei. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Como podemos vencer as obras da carne? Nascendo de novo. Já falei aqui, é nascer do céu. João capítulo 1, verso 13. Os quais nasceram não da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Para vencer a carne, tem que nascer de Deus. Para vencer a carne, tem de andar em espírito. 5,16 de Gálatas. Andai em espírito, e não cumprireis. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai no ou seja, lendo a palavra, se santificando, orando, jejuando, louvando, sendo fiel, tendo vigilância. Enfim, Senhor Jesus, defende-nos da carne. Que eu possa andar em espírito. E que a igreja ande em espírito. Amém? Quem crê que Deus nos defenderá da carne, com alegria levante as mãos para exaltar o